Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Meu nome é Priscila. Alguém conosco pela primeira vez? Uau! Sejam muito bem-vindos. Vou explicar então como nós trabalhamos aqui, como nós estudamos. Este ano nós trabalhamos com o livro Fonte Viva. É um livro psicografado por Chico Xavier através de Emmanuel. Então, normalmente, esse livro sempre tem um versículo de algum capítulo do Novo Testamento, dos apóstolos ou discípulos, e é aqui que nós começamos a estudar a palavra do dia. Então, esta semana é capítulo 131, no campo social. E ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes voz de comer. Isso está em Marcos, capítulo 6.37. Marcos foi um discípulo de Jesus que escreveu essa parte dos milagres, ele só transcreveu os milagres de Cristo 140 anos depois da morte de Cristo. Então isso nos traz muito importante o quanto esse período inteiro as palavras de Jesus percorreram de uma forma de pessoa a pessoa, de geração a geração, até a importância disso ser transcrito para que nós nunca, jamais esqueçamos. Então vamos nos reportar quando isso aconteceu. Isso aconteceu através da parábola da multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa parte, Jesus teve uma reunião pública e após o final da reunião, ele pediu para os seus discípulos que se recolhessem junto a ele para que eles conversassem sobre tudo o que havia acontecido naquela parte de reunião pública. Acontece que a população, ao perceber que Jesus iria continuar a conversa, eles começaram a subir um monte que Jesus gostaria de estar em apartado e em recolhimento com os seus apóstolos. E eles continuaram a ouvir a palavra de Jesus. E os discípulos, em um momento, chegou a Jesus e disse: Jesus, dispersa-os, porque está muito tarde, e eles não têm comida, não têm abrigo, e nós não temos como ajudar. Bom, passamos de conta que naquele momento Jesus cobrava. Sabe aquela olhada de mãe, que a gente bate só o olho, você fala, deu ruim. Foi aí que aconteceu. Foi nesse momento que Jesus disse: dei-lhe voz de comer. Vocês vão ajudá-los, e não eu. E neste momento Jesus pergunta: quantos pães tendes? Ou seja, como vocês e o que vocês vão poder ajudar? E não, de quantos pães necessitamos para auxiliar as pessoas. Jesus, nesse momento, ele poderia ter incriminado a insensatez dessas pessoas e a imprudência dessas pessoas em chegar nesse momento e com falta de provisões, de comida, de roupas, mas não. Ele falou para os apóstolos: aqui vocês vão ajudá-los. Então é agora que entra a nossa parte, que entra a nossa palestra de hoje. Quando nós percebemos que a gente precisa ajudar alguém, muitas vezes nós temos a dificuldade em fazer algo ao próximo. Retomando a parábola, os apóstolos tiveram medo e insegurança de ajudar aquelas pessoas. E é isso que nós não podemos ter nunca. Nem medo, e nem pessimismo, e nem insegurança. Porque aquilo que nos parece pouco, para o próximo, pode ser tudo aquilo que ele precisava. Nada mais e nada menos. Então nós temos que ter essa visão do amor de Jesus, de estender a mão. Multiplicar os pães da fé e da confiança. Multiplicar os pães da humildade. Percamos o egoísmo. Multiplicar os pães do silêncio,
em duas formas: cedermos os nossos ouvidos àqueles que estão em aflição, ou não julguemos com palavras desnecessárias ou conselhos mal-vindos, porque se não ajuda, não o faça. Tem aquele feito fazer mais do que perfeito. É nesse momento que a gente tem que nos recolher e saber que a gente deve ajudar as pessoas, seja aquilo que eu for. Há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu passei por uma situação que me deixou paralisada. Eu estava no Itaim Bibi com o meu marido e eu moro na região do Morumbi. Então eu tive que pegar a Tajurás para pegar a ponte Cidade Jardim e subir aos Oscar Americano. Nesse exato momento, aquele ônibus, quase, eu não sei se é biarticular ou tem triarticular, eu não sei. Para quem conhece, tem a Alminte do lado direito, tem a primeira ponte para Marginal, tem a ponte e depois tem outra. Nesse momento, esse ônibus, ele fechou. Ele simplesmente fechou tudo. E parar nos carros, nós éramos o 5º, 6º carro, e as motos já sexta-feira às 2 da tarde. Então, possamos imaginar como estava o trânsito. E nesse momento, o que eu pensei? Nossa, ele errou a alça. E agora o que ele vai fazer? Ele errou a alça de entrada. Nossa, e aquela buzinação, aquilo tudo. Demorou uns minutos. E nisso desce um senhor, visivelmente motorista ou cobrador, porque estava de uniforme. Uma moça cega. Ela perdeu o ponto. E ele fez tudo aquilo no meio da rua. No meio da rua. Descendo com ela mais de 100 metros. E nesse momento, os motoqueiros, os motoboys, fizeram uma fila na rua para que ele passasse com essa senhora. Eu fiquei paralisada. Eu só consegui, quando ele foi passar de volta, em falar que ele foi um anjo de Deus naquele momento. E aquilo me marcou muito, porque quando eu cheguei em casa, eu olhei para o meu marido e falei, nossa, eu não fiz nada. Ele falou, também não. Porque nós ficamos tão paralisados com aquele amor, com aquela atitude, com aquele altruísmo, que nós ficamos assim, estupefatos. E não fomos só nós, foram todas as pessoas que, a hora que todos os viram, pararam de buzinar. Então é isso que a gente precisa entender, que nós podemos dar de comer, seja material, seja espiritual, mas que o seja. Porque aquele próximo que nós vamos ajudar, talvez seja o próximo que nos irá nos ajudar. E aí vocês também podem virar para mim e falar assim, mas poxa, Priscila, você está falando, está pedindo que que a gente ajude as pessoas na palavra de Deus e tudo isso. E nós? Nós também estamos aqui em busca de ajuda, de uma palavra, de um carinho, de um ouvido. Então percebamos também que nós também somos os nossos próprios próximos. Que nós também temos que entender aquilo que nós precisamos. E como? Pedindo ajuda. E pedindo ajuda não é sinal de fraqueza. Não é vergonha. É amadurecimento. Amadurecimento da evolução espiritual. Porque a vida nada mais passa do que relações pessoais. Olhamos todos aqui. Estamos o quê? Nos relacionando, ouvindo. Então, além de ajudarmos, permita-nos que nós sejamos ajudados também. Através da humildade, através da força interior e disso, dessa maturidade. Eu também preciso de ajuda. Então, pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é reconhecer que nós somos irmãos de amor. Porque neste momento, Jesus sabia das necessidades daquelas pessoas. Tanto que após essa parte, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que ele quer nos trazer, o que ele quer nos deixar, é que nós somos capazes, e não só capazes. Nós devemos fazer isso. Porque isso diz que todos nós aqui somos obreiros da espiritualidade. Porque se nós não estivéssemos aqui ouvindo esta conversa,
nesta terça-feira úmida à tarde, com essa plateia maravilhosa ouvindo essa conversa deliciosa, isso queria dizer que a gente não precisava de ajuda. Então é nesse momento que a gente tem que olhar para dentro. No livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier através do espírito de André Luiz, tem uma parte muito bonita, uma lição que me marcou muito. Quem dá a primeira luz é o primeiro beneficiado. E quem acende a luz é o primeiro a ser iluminado. A causa da lei e efeito. Lei da causa e efeito. Aquilo que você faz, em algum momento volta para você. E eu não sei vocês, mas desde que eu comecei a frequentar aqui há 14 anos, ouvi muito, trabalhei muito. E eu percebi que quanto mais você ajuda uma pessoa, mais leve o seu coração fica. E quanto mais e mais e mais e mais leve o coração vai ficando. E quando a gente percebe, a gente está fazendo mínimas coisas que você deve se orgulhar daquilo, mas não com ego. Com a alegria de servir as palavras de Jesus. Porque aquilo que você às vezes pode falar, nossa, eu não tenho condições de ajudar aquela pessoa. Por que não? Por quê? Pensa, com certeza terá. Ou uma coisa muito ruim às vezes. Aquela pessoa que pede ajuda contribuiu para o seu próprio problema. É julgamento. E aqui nós não julgamos. Porque quando as pessoas, a média de 4, 5 mil pessoas, estavam no monte, esperando ouvir Jesus, Jesus não julgou. Jesus não julgou que elas estavam ali. Muito pelo contrário. Jesus as trouxe. E ele podia sim repreendê-las. Porque a palavra de Jesus é doce, mas ele era um homem sério. Ele era um homem justo. E que ele trouxe para nós essa parte, a lição do amor, da benevolência, da caridade. Sabe umas caridades assim? Não buzinar quando o farol abre? Porque tem pessoas que eu penso que elas têm um cronômetro na cabeça. Porque fez tudo. Você fala, gente, como essa pessoa conseguiu ver o verde, não conseguiu nem pôr o pé no acelerador. Dá a passagem para um pedestre, que ninguém mais dá. Ser gentil com poucas coisas, deixar uma pessoa passar na sua frente. Dar lugar ao próximo. Olhar com carinho ao próximo. Permitir que o próximo se sinta também acolhido para que ele possa pedir ajuda. Então a ajuda aqui é mútua. A lei do amor é para todos. Então essa lição, eu penso que é uma lição muito bonita, muito forte e muito profunda. Nós temos muito o que pensar aqui, porque uma migalha que nós possamos dar pode ser um caminhão para a pessoa que precisa. Então, vamos auxiliar um ao outro. Vamos trabalhar pedindo ajuda e dando ajuda, qualquer ela que o seja. E eu achei várias coisas para finalizar hoje, mas é aquilo, né? Tudo que eu trouxe não vai ser. Porque ontem eu estava acabando de estudar tudo e achei uma coisa muito bonita que eu não sei onde eu pus, mas eu vou achar. Aqui. Isso de rios de Instagram. Você vai curtindo uma coisa, vai aparecendo outra, não tem autoria. Mas eu achei de uma amorosidade e de um acalento tão grande que é com ela que eu gostaria de finalizar essa nossa conversa de hoje. Abraço deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. Abraço de eu te amo. Abraço de que bom que você está aqui. Abraço de ajude-me, eu preciso de ajuda.
Abraço de até breve. Abraço de que saudades. E eu complementaria: não nos esqueçamos de nos abraçar com o mesmo amor que desejamos ao próximo. Muito obrigada, gratidão.